Olá, jovens, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jorge Diacópolis, da disciplina de História. Estou aqui nesse projeto Gabaritei para apresentar para você algumas dicas importantes para a prova de História do Enem de 2022. No primeiro momento, vou falar sobre a prova aí para você conhecer um pouquinho mais, você que vai ter o primeiro contato com o Enem, sobre como são as questões de História do Enem. Primeiramente, as questões de história, dentro aí do campo de ciências humanas, são questões contextualizadas. Dificilmente você vai se deparar com uma questão que não vai te apresentar um cenário. Ou seja, quando a gente fala contextualizado, nós estamos nos referindo a um momento, né? Ou seja, a questão vai te apresentar esse momento, vai te inserir em uma determinada época. E essa forma de te inserir a uma determinada época pode ser de várias formas. Pode ser por meio de um texto, uma referência, um texto clássico, um depoimento, um jornal, uma imagem, uma revista em quadrinhos, uma fotografia, uma obra de arte, né? Ou seja, as questões de história elas vão utilizar diversos recursos para te contextualizar um determinado momento. Outra questão característica da prova de história é a tendência pela interdisciplinaridade, ou seja, essa tendência de comunicar a história com outros campos do conhecimento, como a geografia, a sociologia, a filosofia. Essa tendência, inclusive, dificulta para o estudante, na hora que vai se deparar com as questões de ciências humanas, saber exatamente quais são as questões de uma disciplina e da outra, por conta dessa comunicação constante aí nas provas do Enem. Uma outra característica, as provas de história procuram apresentar fontes para vocês. Essas fontes vão te ajudar a contextualizar uma época ou a trazer informações, comparando textos, comparando imagens, trazendo obras de arte. Fique atento também às referências dessas fontes. Bom, dica importante aí para a sua prova, como resolver a prova de história lá no dia. Professor, começo por onde? Começo pelo enunciado, começo pelo texto, começo pelas alternativas. Se eu pudesse aqui dar alguma dica para você, a dica seria: comece pelo enunciado. Número 1, leia o enunciado, ou seja, saiba o que a questão quer de você. Número 2, analise a fonte. Se é um texto, leia o texto. Quando você for ler o texto, você já sabe o que a questão quer de você. Número 3, analise as alternativas e saiba que dentre as 5 alternativas, uma delas correta, as outras 4 vão tentar distrair você. Lembre-se, não são pegadinhas, são questões que vão tentar distrair você com outras informações que podem estar relacionadas ao texto, a um recorte específico, né, que são chamados distratores, tá? Os distratores podem ser divididos em 4 categorias. É aquela alternativa que vai tentar extrapolar, generalizar, ou seja, falar além do que está na fonte da questão. Em segundo lugar, aquela alternativa que vai tentar reduzir, ou seja, vai tentar pegar um elemento específico do texto, específico da imagem e dizer que aquilo, né, que aquela informação é a informação correta. Em terceiro lugar, contradizer, ou seja, a imagem, o texto está te dizendo uma coisa, a alternativa vai te apresentar outra, tá? Essa é a quarta, o me engana que eu gosto, que é aquela alternativa justamente para contornar exatamente o contexto da questão. Sobre temáticas relevantes, ou seja, temáticas que costumam cair com frequência no Enem. Em primeiro lugar, podemos dividir as questões de história em questões de história do Brasil e questões de história geral. Nos últimos anos, o peso tem sido praticamente 70-30, ou às vezes 60-40, para a história do Brasil. Então, fique atento para a história do Brasil como temas mais importantes. E aí, dentro de história do Brasil, os temas recorrentes, os temas relevantes são sobre o período colonial, o contato entre nativos e portugueses, o choque cultural a partir ali do início da colonização. O segundo ponto, a escravidão africana, tema bastante recorrente, mas você não pode esquecer também da escravidão indígena, né, que ocorreu justamente antes da implantação do sistema da escravidão africana.
Dentro do período imperial, já do Brasil independente, a maior ênfase das questões de história costumam estar dentro do segundo reinado, né, que é o reinado do Dom Pedro II, de 1840 a 1889. Dentro do segundo reinado, nós temos o ciclo do café, a chegada dos imigrantes, substituindo a mão de obra escravizada, especialmente no interior de São Paulo, e a industrialização, um processo que ocorreu paralelamente ao ciclo do café. Dentro do período imperial, temos que também destacar o movimento abolicionista e a transição, né, da monarquia para a república, que é aí o terceiro tópico aí de temas dentro da história do Brasil, bastante relevantes, né? O período republicano, a proclamação da república e o início aí de um novo sistema político no Brasil. Outro tema importante, coronelismo, a prática dos coronéis, né, para se manter no poder, entre elas o voto do cabresto, as fraudes, né, a compra de votos, né? Então todo um contexto envolvendo o coronelismo, as rebeliões da Primeira República, né, com destaque para a revolta da Chibata, revolta da vacina. A Era Vargas, aí um assunto bastante recorrente também, já que Vargas governou de 30 a 45, paralelamente à ascensão do fascismo e do nazismo, paralelamente também à Segunda Guerra Mundial. Regime militar, no final ali, durante os anos de 64 a 85, e a redemocratização também são temas aí importantes. Saindo aí do campo da história do Brasil, dentro da história geral, alguns temas também são relevantes e com frequência costumam cair no Enem de História. E dentre eles podemos destacar a Antiguidade Clássica, né? Englobando Grécia e Roma, e toda a contribuição dos gregos e dos romanos na formação do pensamento político, do pensamento filosófico, né, do comportamento, da cultura sobre o mundo ocidental. Um tema aí campeão, tá? Praticamente todas as provas do Enem até o momento sempre tem aí uma questão de revolução industrial, já que esse é um tema que se comunica, né, com várias áreas aí das ciências humanas, né? Mas ultimamente as questões sobre revolução industrial são reflexivas, especialmente sobre o tema meio ambiente e relações de trabalho. Outro tema importante, o neocolonialismo, ou seja, todo um processo de nações europeias para a ocupação da África e exploração dos recursos da África. O nazifascismo, já no período do século XX, o período entre guerras, a própria Segunda Guerra Mundial, como temas aí importantes da história geral. Mas você aí deve estar se perguntando, professor, eu gostaria de temas mais específicos. Quais seriam aí os temas prováveis de questões para o Enem de História? Anote aí, fique ligado, ó. Um dos temas seria a Semana da Arte Moderna, né, que em 1922 completou aí em 2022 100 anos. Tá? Então um assunto que também se relaciona muito com a cultura, com a arte, a independência do Brasil, né, o bicentenário da independência do Brasil, e já caiu inclusive redações, né, em questões de história em outros vestibulares. A crise dos mísseis de 1962, né, um fato aí que quase que provocou uma terceira guerra mundial durante a Guerra Fria, né, polarizando União Soviética e Estados Unidos, o impeachment do Collor, né, que ocorreu em 1992, e a Revolução Constitucionalista de 1932, são alguns dos temas que completam uma data redonda, né, e o Enem às vezes gosta de explorar, principalmente essas datas, né, centenárias, esses fatos centenários, justamente para trazer à tona uma reflexão sobre eles, ok? Desejo aí para você que ouviu esse vídeo até o final, assistiu esse vídeo até o final, uma boa prova aí no Enem de 2022 em História. Um grande abraço do professor Jorge Diacópolos.